Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente assistindo esse vídeo e a gente está sempre junto aqui para poder debater algum tema atualizado. E lembrando que a gente procura trazer o tema atualizado refletindo à luz da Bíblia, que cremos ser a palavra de Deus. Hoje o tema é falar um pouco sobre TDI, que é o transtorno dissociativo de identidade. Esse tema ele voltou à publicidade recentemente, nas últimas semanas, porque vários órgãos de notícia comentaram sobre isso, sobre experiências. Não é um tema recente, é de um estudo já de bastante tempo, mas que é muito interessante a gente falar um pouco sobre ele aqui. E o transtorno dissociativo de identidade, ele exatamente trata do assunto que em um único corpo, uma única pessoa, pode se manifestar várias identidades. Isso é possível? Sim. Cientificamente, inclusive, os casos estão sendo tratados. Apesar que a gente lendo com alguns especialistas da área de psiquiatria, principalmente no âmbito mundial, eles falam se há um tema que traz entre eles grande debate sobre o pensamento, sobre tratamentos, é exatamente o TDI. E sobre isso que a gente quer refletir um pouco à luz da palavra de Deus. Afinal de contas, quando a gente está falando de personalidade, se a gente vai direto ao dicionário, a gente encontra que personalidade é a identidade de uma pessoa. Trazendo aqui de uma forma bem objetiva, eu e você temos as nossas identificações, aonde somos identificados por um documento próprio, de uma identidade própria. Em prática, se uma pessoa tiver mais de uma personalidade, ou seja, mais de uma personificação no corpo, se isso for reconhecido assim, até juridicamente o legislador ele vai precisar então avançar sobre essa condição e entender, olha, será que nesse momento que está manifestando essa personificação nessa pessoa, ela vai receber uma identidade? Quando ela tiver uma outra, vai receber uma outra identidade? Há alguns filmes que trataram disso, e o mais recente, de nome Fragmentado, a história de Kelvin, né, que é uma ficção. Kelvin era um rapaz que possuía 23 personalidades diferentes, cada uma com uma característica, e ali o filme vai desenrolando sobre essas condições aí. E o que a gente vai entender que a Bíblia retrata sobre isso? É possível? E eu respondo para você que sim. Agora, sobre quais condições que isso acontece? Aí a gente precisa compreender um pouco mais sobre sobre o olhar da Bíblia, que é o que nós estamos propondo conversar aqui, como que a Bíblia nos revela, que cremos, então, como Deus nos revela sobre isso. Desde a origem, todos nós fomos constituídos de uma maneira material, e não há quem tire essa autoridade de ser isso. Nós somos matéria. Nós somos um corpo, uma matéria, e que temos aqui todos os membros, e eles estão aqui. Isso é palpável para você, para alguém que crer ou não crer. Nós somos uma matéria. Mas a Bíblia fala que para esse corpo, Deus deu a vida, que é o Espírito. Soprou a vida sobre esse corpo. E a Bíblia fala que quando Deus sopra o Espírito, esse corpo passa então a ter vida, a ter manifestações, e diferente dos animais, nós recebemos algo que nos permite, diferente de qualquer outra espécie, ter o quê? Uma consciência, uma identidade de escolha, uma vontade própria. Então esse é o indivíduo, Quando nós olhamos como Deus idealizou, como Ele fez cada um de nós, Ele nos fez assim, com uma única identidade. E aí nós vamos percorrendo a história e vamos entendendo. E quando a gente chega na experiência da presença de Deus aqui na Terra, Jesus Cristo, Deus encarnado, há vários momentos que Jesus é levado a responder ou a tratar desse tema, de uma única pessoa ter mais de um espírito manifestando nela, mais de uma personificação. Há um caso específico, por exemplo, que está registrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 5, aonde uma pessoa que tinha mais de uma personificação, Jesus chega para ela e faz a seguinte pergunta: qual é o seu nome? Olha como que Jesus, então, quer nos fazer compreender sobre esse tema. Jesus chega de frente
daquele corpo, naquela manifestação que estava perguntando para ele: qual o seu nome? E aí ele responde assim: meu nome é Legião, porque somos mais de um. Isso é o quê? É o TDTI, que é exatamente isso. Mais de um espírito manifestando em um corpo. E aí nós vamos compreender se esse tipo de situação pode vir ou ter um propósito sobre a vontade de Deus. E aí, quando percorremos o estudo de toda a Bíblia, do início ao fim, não encontramos nenhuma orientação que Deus tenha dado aos apóstolos, aos profetas, ou até mesmo Jesus, o Deus aqui encarnado, de que um único corpo Deus escolheria dar a ele mais de um espírito. Somente um, a identidade de cada pessoa. Por quê? Porque Deus fala que essa identidade é aquilo que ele mais quer operar em você e eu, não apenas para o tempo desse mundo, mas é identidade por toda a nossa eternidade. Então, o Espírito, que é a nossa maior identidade, ela não é finito, ela é eterno. E Deus quer, então, nos fazer entender e compreender isso. Mas aí você, então, pode perguntar, então, o que a Bíblia fala? De onde surgiram, então, todos esses outros espíritos? Não são da parte de Deus. Se não são da parte de Deus, o que a Bíblia fala? Que são contrários à vontade de Deus. Se não partiram de Deus, partiu daquele que milita e luta contra Deus. E é assim que funciona o plano espiritual. E nesse momento, o que a gente compreende aqui? Ora, se mais de um espírito vem possuir um corpo, porque essa identidade, a própria tradução dela, os próprios psiquiatras, os próprios estudiosos pela medicina, eles afirmam que cada uma dessa identidade, ela se manifestando, ela possui aquele corpo. Por isso que é chamado possessão. E por essa forma de possuir, não manifesta nenhuma vontade de Deus. Porque Deus em nenhum momento da história da Bíblia, daquilo que ele revela ao ser humano, ele fala que vai possuir o ser humano. Nem mesmo quando ele nos deu o nosso espírito de identidade. O seu e o meu, que temos, você tem e eu tenho. Por isso que Jesus, ele fala no livro de Apocalipse, que ele, quando quer realmente ter parte numa pessoa, ele fala que ele bate a porta da vida dela. E aí Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta da sua vida, do seu coração, eu vou entrar com a sua maneira voluntária e morar com você. Então Deus, ele vem habitar em nós com o Espírito dele a partir da nossa permissão, mas de nenhuma maneira através da nossa vontade, sem que a gente possa convidá-lo. E os outros espíritos? Os outros espíritos, eles tomam posse. E se toma posse, ele está arbitrando sobre a vida das pessoas. Possuir é isso. E é interessante que quando a ciência começa a estudar esses casos, ela vai ao encontro de que isso foi possível, ou tornar essas pessoas vulneráveis a essas outras formas possuídas mediante algum trauma de infância, algum bloqueio, alguma questão da história da sua vida. E aí é exatamente isso que viabiliza. Por quê? Quando eu e você estamos despreparados diante da circunstância da sobrevivência da vida, os traumas, os problemas, isso você tem e eu tenho também. A nossa vida, ela pode ficar vulneráveis a todo tipo de influência, alguns em maior intensidade e outros em menor intensidade. E o que acontece com esses espíritos possuidores de personalidade é isso: abrir, encontrar uma brecha na vida de uma pessoa e ir. Então pode ser 23, como no filme, pode ser 2, pode ser, como algumas pessoas falavam há muito tempo, essa pessoa tem uma dupla personalidade, como pode ser uma legião, como Jesus encontrou numa pessoa lá. E é assim. No livro de 1 Samuel, fala do primeiro rei de Israel, que foi Saul, e Saul ele começa a reinar muito bem em Israel, mas Saul começa a se distanciar de Deus. E quando ele começa a se distanciar de Deus, ele vê que Deus começa a preparar uma outra pessoa, um jovem, para estar diante do seu povo, que foi Davi. E quando ele percebe isso, desabrocha no coração dele o ódio, o rancor, a angústia, a depressão.
E diz, então, lá no momento que, no livro de Samuel, que por essa condição vulnerável, de todas as condições ruins que começou a nutrir Saul na sua vida, um espírito do mal se apossou dele para trazer essas condições de destruição. Então, assim é todo tipo de manifestação. O que a Bíblia fala? Olha, isso é revelação, se você quer compreender à luz da palavra de Deus. É possível um corpo ter mais de um espírito? É. Então, a ciência já comprovou. Agora, todos esses espíritos vêm de Deus? A Bíblia revela. Não, porque a ciência ela não consegue entrar no plano espiritual. Ela já comprovou que pode ter mais de uma personalidade. E que a personalidade, a Bíblia fala que é espírito. É o seu e o meu. Se tem mais de um, a Bíblia revela que não veio de Deus. E se não veio de Deus, veio daquilo que é contrário a Deus. E é para isso, então, que o amor de Deus opera para resgatar as pessoas e tirá-las desta prisão, desta condição. Para resgatar essas pessoas, para ter uma nova qualidade de vida. E é isso que Jesus oferece, dar às pessoas uma nova qualidade de vida. E quando ele preparou os discípulos, e ele estava aqui, e quando ele preparou os discípulos que ele voltaria junto do Pai, ele disse aos discípulos assim, olha, eu vou para junto do Pai, mas eu não vou deixar vocês só. Eu mandarei o meu Espírito para estar junto com vocês. E quando Jesus, antes de voltar à sua ascensão, a Bíblia fala que Jesus soprou o Espírito de Deus sobre os seus discípulos, para que eles não ficassem só, vulneráveis, para que eles não ficassem à mercê de outros espíritos, para poder seguir com a boa obra. E é isso que eu queria falar para você. Nós precisamos dar também esse entendimento para as pessoas. A TDI existe, mas o que existe também é aquilo que Deus pode operar na vida das pessoas. E se estamos falando aqui, na base da Bíblia, que é a palavra de Deus, uma questão de fé. Como nós cremos, as pessoas precisam colocar à prova se querem crer também. Não obrigamos ninguém a nada, mas podemos, por Deus, sempre falar e revelar aquilo que é o melhor para todos. Um forte abraço. Deus abençoe.